Olá, bem-vindos ao nosso canal, eu sou Pedro Salerno e o vídeo de hoje vai conversar sobre um grupo de casos que acabou de ser publicado pelo Center for Disease Control dos Estados Unidos, o CDC, em que eles documentam possivelmente os primeiros casos de infecção por HIV transmitidos após um procedimento estético. Então vamos entender um pouquinho mais esse caso. Então eles descrevem uma paciente que chegou no verão de 2018. Ela era uma mulher casada entre 40 e 50 anos e havia feito um teste rápido para HIV que foi positivo. Então ela chegou para fazer esse atendimento surpresa com esse teste rápido positivo. Então ela foi avaliada, foi feito novamente os testes para HIV e foi confirmado o diagnóstico de HIV e começou então a investigar de onde teria sido essa possível infecção. Então, foi investigado, né? Foi perguntado sobre o uso de drogas, que ela negou, se ela tinha tido alguma transfusão sanguínea, ou alguma cirurgia, ou até contato sexual com outros parceiros além do marido, e ela negou, e o marido dela testou negativo para HIV. Entretanto, ela disse que foi exposta a agulhas em uma viagem para New Mexico, que é um estado dos Estados Unidos, durante a primavera de 2018. Então, essa foi a única possível fonte de contaminação que ela poderia ter tido, pelo menos de acordo com a história. E ela descreveu que ela realizou um microagulhamento com PRP em um spa no Novo México. Então, o que que é esse microagulhamento de PRP? Basicamente, você obtém o sangue do paciente, esse sangue é colocado numa centrífuga, esse sangue é separado, os componentes, e o plasma, junto com as plaquetas, é selecionado, e depois, após a pele ter sido previamente microagulhada, né, ter feito o processo de microagulhamento, ter meio que feito micro lesões nessa pele para ela estar mais aberta a receber esse plasma, é aplicado o plasma rico em plaquetas, o PRP. Então, o objetivo aqui não é comentar sobre o procedimento estético, nem fazer julgamentos de valor. Ele tem vários estudos e aplicações que vão além do escopo desse vídeo. A gente está só descrevendo o caso. Então, a gente já entendeu o procedimento em si, o princípio que existe exposição à agulha e existe exposição ao sangue também. Então, possível fonte de infecção para o HIV. Então, foi identificado esse spa, viu-se que ele não tinha licenças adequadas para estar operando, e ele operava de múltiplos lugares, e havia fechado no outono de 2018. Então, por mais que tenha sido difícil encontrar os pacientes que possivelmente estavam expostos, né, a essa possível infecção por HIV por esse serviço não ser bem regularizado, 59 indivíduos foram encontrados. Destes, 20 receberam o microagulhamento com PRP e 39 outros serviços como Botox. E aí o CDC investigou, entrou em contato com eles e começou a investigar as possíveis infecções de HIV. E encontrou, concluiu na primavera de 2023 que 5 casos de HIV que foram encontrados nessa população, possivelmente poderiam estar associadas a aquele spa. Destes, 4 eram mulheres e um homem que não havia feito nenhum procedimento estético na clínica, mas se relacionava com a mulher que havia feito procedimento estético naquela clínica. E aí vamos só dar uma pequena pincelada sobre um conhecimento médico que é as fases da infecção pelo HIV. Então a gente tem um período que a gente não está infectado por HIV, que é prévio à infecção, e a gente pode ter o momento da infecção, e aí tem uma parte que a gente chama de infecção aguda, e aí entra numa fase crônica do HIV, e após alguma série de anos, a gente entra no estado da AIDS, tá certo? E a gente considera a AIDS quando um paciente tem uma contagem de CD4 abaixo de 200 células, ou se ele se apresenta com alguma infecção oportunista que a gente tem como critério para diagnóstico da AIDS. E aí, então, nossos pacientes, 2 deles tinham HIV no estágio 1, que é essa fase de infecção aguda, e 3 no estágio 3, ou seja, já tinham AIDS no momento do diagnóstico. Então vamos lá. Desses 5 pacientes, como a gente falou, 2 deles, um homem e uma mulher, eles mantinham relações sexuais entre eles, antes e depois do microagulhamento com o PRP. E foi identificado que eles já haviam testado positivo para HIV antes da exposição em 2018. Não foi presumido que as suas infecções ocorreram antes do microagulhamento. Os outros casos, então, eles foram considerados como associados ao evento do spa de fato.
e após uma análise filogenética do HIV, ficou determinado que eles estavam fortemente associados. Essa infecção, esse vírus que eles estavam infectados, eles mostravam sinais que eles eram muito parecidos, resumindo assim de forma bruta. E aí eles inspecionaram o spa e viu que existia gravíssimas violações de segurança, armazenamento inadequado de produtos, ausência de autoclave. Então, vários sinais de que não havia um cuidado grande de segurança naquela clínica. Então, pessoal, vamos discutir, que eu acho que agora é a parte mais importante depois de a gente ter visto esse caso. Primeiro, esclarecer que procedimento estético não causa HIV, não causa infecção por HIV, tá certo? Importante que isso fique bem claro no vídeo. Não é o microagulhamento com PRP que é causa de HIV, não. Existe um processo que houve uma contaminação, não foi identificado em que ponto da cadeia houve a contaminação na investigação do CDC, mas ela provavelmente decorreu de práticas inadequadas de controle de infecção. Então, foi essa prática inadequada que propiciou a contaminação e a infecção pelo HIV e não prática do procedimento per se. E isso levanta um grande ponto dessa discussão, que é caso vá fazer procedimentos estéticos ou procedimentos de maneira geral, você deve procurar locais que tenham condições de realizar esses procedimentos. E isso envolve uma estrutura adequada para a realização daquele procedimento, um profissional adequado e treinado e capacitado para a realização daquele procedimento, e práticas de controle de infecção hospitalar ou na clínica adequadas. E ainda um sistema de backup, um sistema de segurança para caso haja alguma complicação, como é que aquela complicação ela vai ser solucionada ou vai ser destinada. Então são componentes importantíssimos para você levar em consideração quando for escolher um profissional. Lembre-se que existem riscos. Esses riscos podem não ser tão graves, por exemplo, como a infecção pelo HIV nesse caso, mas são riscos consideráveis também. Então, todo procedimento ele carrega um risco, não se esqueça disso. Procure profissionais capacitados. Outro fato extremamente importante, que esse caso levanta a discussão, que é a necessidade de um sistema de vigilância sanitária forte e um sistema de vigilância epidemiológica também forte. E a partir desse sistema de vigilância, pôde-se identificar todas essas pessoas que estavam em risco de infecção e aquelas que foram diagnosticadas com HIV, consequentemente, poderão obter o tratamento adequado, caso elas desejem. Então, esse serviço de vigilância sanitária para assegurar que os estabelecimentos sigam o mínimo de controle e um serviço de vigilância epidemiológica para tentar identificar possíveis fontes de contaminação ou para acompanhar tendências de infecção são extremamente importantes também. Tá bom, pessoal? Eu acho que esse vídeo foi um pouquinho diferente dos vídeos que a gente costuma trazer aqui, mas eu achei uma notícia bem interessante, uma notícia que provavelmente vai começar a aparecer aí nos jornais. E lembre-se, não foi o procedimento estético que causou a infecção por HIV. São as práticas associadas a esse procedimento estético, tá certo? Grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima.